Fala pessoal, nós estamos começando mais um programa Utopias. Eu recebo aqui de 15 em 15 dias um convidado, uma convidada, para a gente conversar um pouquinho e ativar nossa imaginação, nossos sonhos, nossa utopia. Aproveito para chamar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e receber as notificações dessa nossa primeira temporada que está muito bonita, muito potente, muito frutífera. Hoje nós vamos falar sobre fé, amor e acolhimento. Hoje nós vamos falar sobre a opção de Jesus Cristo pelos mais pobres, pelos oprimidos. Hoje nós vamos conversar com o querido irmão, referência para a minha vida, Padre Júlio Lancelotti. Júlio Renato Lancelotti é paulistano, nascido em dezembro de 1948. É atualmente pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Moca, em São Paulo. Trabalha com crianças e adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, detentos em liberdade assistida, portadores de HIV e populações de baixa renda ou em situação de rua. Há poucos meses, suas fotos de marreta na mão viralizaram na internet. Tratava-se de uma denúncia contra as Pedras da Injustiça, colocadas pela Prefeitura de São Paulo para impedir que pessoas dormissem embaixo do viaduto. Meses antes, recebeu um telefonema do Papa Francisco, dizendo para que não desanimasse e que seguisse ao lado dos mais pobres, após ter publicado uma foto ao lado de duas travestis com a legenda: acolher sempre, discriminar nunca. Sem dúvida, Padre Júlio Lancelotti é uma referência para muitas pessoas e é uma referência para a minha vida, para a minha fé, para a minha inspiração em seguir Jesus Cristo. Padre Júlio Lancelotti, muito obrigado por ter aceitado esse convite e participar conosco aqui. Eu que agradeço, para mim é um privilégio estar com você, poder conversar com você e com todos os que nos acompanham. Que bom. Eu queria que você falasse um pouquinho, padre, sobre a sua trajetória pessoal e sobre a descoberta da sua vocação. Você foi ordenado padre já ali pelos 40 anos, não é isso? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória antes e essa sua descoberta da vocação. Então, eu fui ordenado já entre 35 e 36 anos, metade da minha vida é no ministério do presbitério, e sempre eu tive uma busca. Eu fui ao seminário a criança, entre criança e adolescente, mas não aguentei, era uma disciplina muito rígida e fiquei com muitas saudades de casa e voltei para minha casa. Aí terminei a oitava série, o oitavo ano, e voltei, fiz o nível médio num seminário também agustiniano, de monges, e aí eles que me mandaram embora dizendo que eu não servia para a vida religiosa, porque eu questionava muito, perguntava muito. E depois eu tive que trabalhar e estudar, fiz faculdade de educação, de pedagogia, de orientação educacional, Uhum. fui trabalhar e tive o privilégio de encontrar nessa caminhada Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, bispo auxiliar de São Paulo, que foi o referencial da pastoral do menor e também com grande força em relação à população em situação de rua. E em 1980 eu voltei a fazer teologia e em 85 fui ordenado padre por ele. Então essa descoberta ela é contínua, Uhum. ela não é pronta, não é estática. Quem ama todo dia tem que escolher o seu amor. Não tem jeito. Todo dia a gente tem que descobrir de novo e de novo dizer sim. Que bom, padre. E eu acompanho o seu trabalho, seu ministério, essa sua decisão pelo amor, e você atua junto com moradores de rua, pessoas em vulnerabilidade social, adolescentes que estão passando por medidas socioeducativas, ou seja, setores que são estigmatizados, postos à margem, excluídos numa sociedade tão desigual. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho pastoral do cotidiano, como é trabalhar com essas pessoas colocadas à margem, se o senhor recebe muitos ataques também por conta disso. Então, eu sempre digo,
Henrique, que eu procuro conviver, não mais do que dizer que é um trabalho, é uma convivência. Perfeito. E uma convivência, claro, na comunidade você convive com todos os grupos, há uma diversidade muito grande. Mas há um veio, um olhar, um foco nessas populações que são marginalizadas, que são descartadas, que são excluídas. Então, o que eu busco, esse é o fundamento da espiritualidade de toda essa nossa ação. Conviver, estar junto. Até você referiu o telefonema do Papa Francisco, ele me fez uma pergunta muito interessante, que é própria de um jesuíta. Ele me perguntou, como é teu dia? E eu fui dizendo para ele como é que é o meu dia, como é que eu começo o dia, como é que vai sendo. E eu disse para ele, para mim, o mais importante é conviver com os moradores de rua. Ele disse, isso mesmo, faça isso, como Jesus fez, conviva com os pobres. Esse é o caminho, isso tem que ser. Então, conviver com quem não tem poder, com quem está ameaçado, com quem está esquecido. E conviver com um grupo descartado é ser descartado também. Sim. Conviver com um grupo rejeitado é ser rejeitado também. Conviver com um grupo que vive o conflito da desigualdade é conflitivo também. Perfeito. E eu queria te perguntar, como você caracteriza, padre, o conceito de evangelização? O que é para você evangelizar? Então, eu procuro também aí fazer, e você é muito especialista nisso, a contramão da história. Tá. Eu procuro, mais do que evangelizar, ser evangelizado. Eu acredito que eles me evangelizam, eles me fazem achar o caminho, eles me mostram o que eu às vezes não quero ver. Hoje me aconteceu uma coisa tão impressionante, a pessoa que fez a foto com esse jovem de rua ainda não me mandou, ainda não publiquei. Vou te contar, ninguém ainda viu essa história. Um jovem em situação de rua, ele vem muito desajeitado, a roupa muito atrapalhada, carregando cobertor, um cabelo todo desgrenhado. E hoje ele me pediu uma touca, e eu coloquei a touca na cabeça dele, ele riu, e fizemos a partilha. E aí ele foi embora, ele voltou e falou assim para mim, sabe, se Deus me receber como você me recebe, eu não estou com mais medo de morrer. Olha. Eu fiquei tão impressionado que ele ter falado isso. Ele disse, se Deus me receber desse jeito que você me recebe, eu não estou mais com medo de morrer. Eu achei tão incrível. E, no fim, ele riu demais, porque aí que ele percebeu o que ele estava dizendo. Então, essas pessoas é que me evangelizam. A evangelização não é uma doutrina, Perfeito. não é um conjunto de dogmas, de mandamentos, mas é a vivência do amor com os esquecidos. É interessante, Jesus não ensinou nenhuma doutrina, ele viveu o amor. Eu acho que essa é a questão. Viver o amor hoje, nesse mundo que nós estamos, e como acho que em muitos momentos, e no tempo de Jesus também, é muito conflitivo, é muito desafiador. Amar aqueles que ninguém ama. Então, eles me evangelizam. Amém. Portanto, evangelizar não é expandir a igreja institucionalmente, não é isso? É dar sinais de justiça nesse mundo, né, padre? Muitas vezes nós pensamos que é evangelizar, que nós somos donos de uma verdade e que vamos levar essa verdade para o outro, ou que vamos fazer o outro ser melhor. Sim. Eu acho que isso pode gerar imposição, Perfeito. isso pode gerar, inclusive, subjugar, dominar culturas, destruir pessoas. Eu li esses dias um texto do Bartolomeu de las Casas que dizia que a forma de agir dos cristãos quando eles conquistaram a América foi uma forma de odiar o cristianismo, porque aqueles cristãos que os povos, as nações indígenas viam, eram odientos, os matavam, os dilaceravam, os destruíam. Então, isso não é evangelização.
Isso é colonização, isso é Perfeito. dominação. Então, eu acredito que nós precisamos deixar que os pobres nos evangelizem. O padre Comblan, um grande teólogo, você deve ter visto já várias obras do padre José Comblan, Sim. ele tem aquele curso de teologia para adultos, que são acho que 3, 4 volumes, e ele sempre tem um capítulo em toda a questão que ele examina, que diz: os pobres nos evangelizam. Acho que esse que é o caminho. Perfeito. Jesus não ensinou uma doutrina, Jesus viveu o amor. Precisamos evangelizar sendo evangelizados pelos pobres, pelos oprimidos, os destituídos da vida, os demitidos do mundo. Padre Júlio Lancelotti nos dando uma aula. Eu já volto com a segunda parte do nosso programa para a gente continuar esse bate-papo tão edificante, tão poético, tão terno com o querido Padre Júlio Lancelotti. Já volto. Olá, eu sou Hugo Oliveira, sou cria aqui do Morro da Providência e membro da Igreja Batista do Caminho, que desde 2018 criou um espaço independente da nossa comunidade de fé para desenvolver projetos de impacto social. Desde o ano passado, eu tenho trabalhado aqui com distribuição de alimentos e a gente tem se questionado muito até quando vai durar isso tudo, né? Os especialistas dizem que é uma média de 2 anos. E como vocês bem sabem, a maior parcela da população que vem sendo impactada são pessoas de favela, né? Ou seja, pessoas negras e pessoas pobres. Pensando nisso, a igreja, desde o ano passado, criou o Projeto Mais 2, inovando no modelo de impacto. Ou seja, a gente compra do movimento pequeno agricultor alimentos orgânicos e distribuímos para famílias em vulnerabilidade social aqui no Morro da Providência. Fomento mais auxílio a quem precisa. Esse é o Projeto Mais 2. Se você puder ajudar, tiver interesse em saber mais, acesse as nossas redes. Projeto Mais 2. Fomento e auxílio a quem precisa. Estamos voltando com a nossa entrevista com o Padre Júlio Lancelotti. Está sendo edificante e frutífera. Convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para acompanhar essa primeira temporada do programa Utopias. Padre Júlio, estamos no meio de uma pandemia, num país com fortes traços de desigualdade social, injustiça socioeconômica, racismo estrutural, um governo negacionista, tempos difíceis. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você tem aprendido sobre a vida, sobre o ministério pastoral nesse contexto tão difícil de pandemia. Quais as lições que nós podemos extrair nesse contexto, meu irmão? Olha, acho que são muitas as lições. Acho que primeiro a gente tem que ter humildade, tem que perceber a nossa fragilidade e que ninguém, como lembrou o Papa Francisco, ninguém vai sair sozinho dessa situação. Ou saímos todos, ou não tem jeito. Eu fico muito chocado nesses dias de ver a situação do povo palestino, de ver o massacre dos palestinos e de perceber que, graças a Deus, o povo israelense foi vacinado, mas não permitem, não deixam que cheguem as vacinas aos palestinos. Eu acho isso dramático. Nós temos muitos desafios. Agora se discute como fazer a transferência de tecnologia, já que a quebra das patentes não resolve o problema de imediato. Como chegar à vacina para todos. Então, nós estamos aprendendo nesse momento que nós estamos muito forte isso numa casa comum. Isso. E a casa é comum. O barco que não é comum, nós não estamos no mesmo barco. Uns estão nos iates e outros estão a nado. Não tem nem boia. Então, eu acredito que o grande aprendizado desse momento é que a solidariedade é um imperativo de sobrevivência. Nós não sobreviveremos enquanto espécie, enquanto humanidade, se não estivermos atentos a todos, a todas, a todos os grupos, a todas as etnias, a toda a diversidade. A pandemia não nos faz automaticamente melhores. Isso não aconteceu.
Você vê agora, e agora mesmo eu estava recebendo mensagens de ataques homofóbicos em relação ao Paulo Gustavo, em relação às celebrações e o luto que se transforma em homofobia. Então, é incrível de que o sofrimento da pandemia não está trazendo e não vai trazer generosidade espontânea. A generosidade, a solidariedade, que são dimensões humanas, elas têm que ser construídas. Acho que isso que nós temos que aprender. Como construir? Eu estou todo dia desconstruindo o racismo, desconstruindo a homofobia, desconstruindo a transfobia, para construir mais humanização, mais solidariedade. Acho que o grande desafio e a grande aprendizagem é humanizar a vida. Perfeito. Você falou aí, padre, sobre um grupo que é historicamente oprimido pela igreja, que é o grupo de LGBTQIA+. Em nome de uma determinada leitura da Bíblia, se promove tanta violência, tanto sofrimento, tanta opressão. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tipo de leitura da vida e da Bíblia que oprime tanto essas pessoas, feitas à imagem e semelhança de Deus e que só querem o direito de viver e de amar com e em liberdade. Queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que é uma das causas que anima a sua militância pastoral e sua compreensão do Evangelho de Jesus. Então, eu acredito que pode ser muito pesado o que eu vou dizer, mas o grupo LGBTQIA+, tem que nos evangelizar. E tem que evangelizar as igrejas. Quem nos evangeliza é quem, muitas vezes, nós descartamos. Isso. Quem nos evangeliza é, muitas vezes, quem nós queremos calar. Eles que vão nos humanizar mais e vão nos fazer olhar com discernimento. Uma das coisas que eu acredito que é muito importante na nossa espiritualidade é o discernimento. O Espírito Santo é um pouco esquecido no Ocidente e nós quase que temos aí um Espírito Santo descontextualizado da Trindade. Por isso ele fica carismático e fica um Espírito que não tem referência ao segmento de Jesus na fidelidade ao Pai. Então, eu acredito que esses grupos todos da diversidade, o grupo LGBTQIA+, eles nos conclamam, nos provocam a discernir. Por que nós os despimos da sua humanidade? Por que nós os despimos da sua dignidade? Por que nós negamos a sua identidade de gênero? Não é isso que vai torná-los melhor ou pior, mas é isso que os torna humanos. Então, eles são humanizados e humanos nesse aspecto. Nós não podemos idealizar nenhum grupo, nenhuma pessoa, ninguém. Todas as pessoas são reais. E como elas são reais, elas não são o que eu quero, elas não são minhas projeções e não podem ser resultado das minhas imposições. Perfeito. Então, se eu não sei o que dizer, melhor não dizer nada, mas não ter um critério muito claro, não condenar, não querer destruir, não querer exterminar esses grupos. Na convivência com as pessoas em situação de rua, eu tenho convivido com várias mulheres trans, tenho aumentado o grupo de homens trans, e nós temos que entender a dor que eles trazem, a esperança que reside neles, a força do amor de Deus que se revela neles. Amém. Nós não podemos cegar os nossos olhos com o egoísmo, com a discriminação, com o preconceito. Nós temos que olhar para todas as pessoas e cada uma das pessoas como manifestação de Deus. Amém. O Espírito Santo é a força da diversidade, é a força que não busca a uniformidade. Amém. Sabe uma coisa que eu digo muito, Henrique, você pode me ajudar depois a pensar direito isso. Eu sempre digo, Deus não é binário, Deus é trinitário. Então, Deus não é binário, Deus é trinitário. Lindo, então, lindo, o trinitário lindo. É para todos. É o Deus que se abre para todas as diferenças.
e que ninguém pode aprisionar. O Espírito sopra onde quer. Amém. Então, acredito que tudo que questiona um sistema fechado, um sistema machista, racista, um sistema heteronormativo, é força da diversidade do Espírito de Deus, que quer o mundo colorido, o mundo diverso, o mundo plural, o mundo para todos, onde ninguém seja sufocado. Olha, padre, eu fiquei sem fôlego agora. Acredito que as pessoas que estão assistindo também, porque isso precisa ser dito. Que bom que você é uma dessas pessoas que tem coragem para abordar esse tema com sensibilidade ao Espírito de Deus que é múltiplo, o Espírito de Deus que é diverso, o Espírito de Deus que se manifesta onde o amor se manifesta. Eu quero muito humildemente juntar a minha voz à sua voz e a gente ter essa posição, ainda mais sabendo que é uma posição às vezes tão rejeitada, mas necessária. Acho que milhares de pessoas vão ouvir essa sua fala e serão consoladas, serão fortalecidas, serão empoderadas e perceberão na sua mente e no seu coração que elas são alvo do amor de Deus. E a igreja precisa ter humildade para ser evangelizada por aqueles que tantas vezes ela condena. Aqueles que são condenados são utilizados e usados por Deus para nos ensinar muito. Muito obrigado, viu, padre, por essa sua corajosa resposta e por ter posição ética, firme e espiritual quanto a esse tema. Caminhando aqui mais já para o final do nosso bate-papo, queria que você falasse um pouquinho sobre o sentido da cruz de Jesus e o sentido da ressurreição de Jesus. Querido padre, o que nós podemos aprender com a cruz? O que nós podemos aprender com a ressurreição? Eu sempre olho para a cruz como a última consequência da fidelidade do amor. Como nos diz João, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Não voltou atrás, não revogou aquilo que construiu com dificuldade até dos seus discípulos de entenderem do que é que ele estava dizendo. Então, a cruz, para mim, é esse sinal da fidelidade e de um amor que nos faz imortal. Quem ama não morre jamais, quem ama é imortal. A cruz e a ressurreição estão coladas, porque sem cruz não há ressurreição. A ressurreição é a força do amor que crucificado não se destrói, que crucificado vive para sempre, que crucificado transforma o mundo, nos questiona e nos purifica de toda a maldade e tira de nós o egoísmo. Então, ninguém vai chegar na glória da ressurreição sem passar pela dor da cruz. A cruz é um sinal bendito de um amor que não se destrói. Podem nos calar, mas nós vamos continuar a gritar. Amém. Eu gosto daquela frase que alguns dizem: resolveram nos matar, mas nós resolvemos não morrer. A cruz é a força da vida que supera a morte. Padre, uma pergunta. É preciso saber perder? Olha, acho que a minha experiência maior é essa. A gente tem que saber perder, mesmo porque lutar num mundo tão desigual, nós vamos perder muitas vezes. Eu repito sempre, você já deve ter ouvido quando eu falo isso, eu não luto para ganhar, eu luto para ser fiel até o fim. Isso aí. A nossa luta, eu acho que essa é uma dimensão que nós perdemos. Ela é histórica, ela se dá na história. Não basta a minha intencionalidade. Eu tenho que participar da história e é na história que essa luta vai se realizar. Eu lembro muito quando, há muitos anos, acho que na década de 80, eu fui a Nicarágua e conversando com os jovens nicaragüenses e com as crianças e os jovens, eu entrei numa escola e as paredes não iam até o teto, eram mais baixas. Então, as classes todas tinham uma comunicação. E eu disse, não faz barulho, não tem problema de disciplina. Aí uma criança nicaragüense me disse,
Padre, estamos fazendo uma revolução. Então, nós estamos fazendo uma revolução. E quando eu perguntei para eles das dificuldades, eles tinham desenhado na parede de uma comunidade a história da humanidade desde a criação até a Revolução Sandinista. E eu perguntei sobre os mortos e tudo, e aí uma jovenzinha disse para mim: Padre, quantos anos o povo caminhou no deserto? Eu falei: 40 anos, não é que diz a Bíblia? Ela falou: e a nossa revolução tem 8, o senhor já queria que tivéssemos resultado? Então, é interessante perceber que nós não podemos perder a dimensão da história. A nossa luta está na história que fazemos parte com Zumbi, com Dandara, com Bartolomeu de las Casas, com Antônio Conselheiro, com Dório Stang, com Josimo Tavares, o padre negro da sandália arrebentada, com Ezequiel Ramin, com Martin Luther King, com Desmond Tutu. Nós fazemos parte dessa história. É nessa história que nós estamos. E parece que todos eles perderam, mas a história continua. Amém. Bem, é melhor perder ao lado dos oprimidos do que supostamente ganhar ao lado dos opressores, não é isso, meu irmão? Exatamente. Eu queria caminhar para o final da nossa entrevista. Eu sempre termino o nosso bate-papo perguntando sobre a utopia do meu convidado. O nome do programa é Utopias, porque apesar dessa dimensão histórica, da gente lutar por causas invencíveis, mas a gente mesmo nem sempre vê a realização delas, a gente tem o direito ao sonho, a gente tem o direito à imaginação, a gente tem o direito de pronunciar, pré-anunciar, poetizar e profetizar esse futuro que arde em nossos corações e que brilha nos nossos olhos, não é isso? E eu queria te perguntar, Padre Júlio Lancelotti, se você fosse me responder assim, fosse escrever, qual é a sua utopia? Eu gosto de dizer que a minha utopia é que está naquele canto que nós cantamos nas comunidades axé. Irá chegar um novo dia, um novo tempo, um novo sol, uma nova terra e um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a liberdade irão cantar. Na nova terra, o negro não vai ter corrente. O índio vai ser visto como gente. Na nova terra, o negro, o índio e o mulato, o negro e o branco e todos vão comer no mesmo prato. Que bom. Essa é a nossa utopia, esse é o nosso sonho. Padre Júlio Lancelotti, muito obrigado por sua fé tão fiel a Jesus. Muito obrigado por sua escolha cotidiana ao lado dos oprimidos. Muito obrigado por suportar a cruz e vislumbrar e antecipar com a sua própria vida a ressurreição. E muito obrigado por ter me dado essa entrevista. Foi um prazer enorme, mais uma vez, te ver e te ouvir. Você que já há muito tempo faz parte da minha formação bíblica, teológica, política e pastoral. Obrigado de coração, tá, meu irmão? Obrigado. Paz e bem. Força e coragem. Paz e bem, força e coragem. Eu quero agradecer a você que acompanhou até aqui esse bate-papo e quero terminar me lembrando de um texto do Evangelho, Mateus capítulo 25, quando Jesus imaginou, ele era ótimo de imaginação, de sonho, de utopia, o chamado reino dos céus se consumando. E esse reino era uma categoria política. Afinal de contas, Jesus viveu no reino de Roma. Quando ele dizia que o reino era de Deus, ele estava desautorizando até o imperador. Enfim, desobediente e subversivo Jesus de Nazaré com suas histórias e utopias. Imaginando esse reino, ele falou o seguinte: vocês, os justos, vão um dia herdar esse reino, vão sentar a essa mesa, vão viver essa utopia. E vocês vão fazer isso porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava preso, vocês foram lá me visitar. Quando eu estava enfermo, vocês me socorreram. E quando eu não tinha uma casa, vocês me acolheram. E lá na memória do texto popular revolucionário do Evangelho, os justos então perguntarão: mas Jesus, quando foi que nós te fizemos estas coisas? E Jesus responde:
quando fizeram a um destes meus irmãos, vocês fizeram para mim. Este é o critério do reino, é o compromisso ético, efetivo e afetivo com os oprimidos. Vocês repararam nas imagens que Jesus utilizou? Fome, sede, nudez, privação de liberdade, enfermidade física e não ter uma pátria, uma terra, uma casa. São todas sensações experimentadas e vividas no corpo, todas sensações experimentadas e vividas fruto de alguma injustiça. Portanto, onde encontrar Jesus? Não é no sino da catedral, talvez nem no púlpito, muito menos nos espaços de poder. Encontramos Jesus no rosto do povo negro. Encontramos Jesus no rosto do povo indígena. Encontramos Jesus nas travestis e nas transexuais que só querem viver com liberdade e dignidade. Não sei se você sabe, a expectativa de vida de travestis e transexuais no Brasil é de 35 anos. Por causa da violência, por causa do preconceito, por causa da discriminação. Queremos encontrar Jesus não é só olhando para o céu, levantando as mãos aos altos. Encontrar Jesus é olhar para essas pessoas, é olhar para os indígenas, para os negros, para os ribeirinhos, para os sem terra, para os sem teto, para os moradores de rua. Geralmente as pessoas mais esquecidas do mundo são as primeiras lembradas por Deus e em quem o rosto de Jesus se encarnou. Por isso eu termino falando como o padre Júlio Lancelotti. Essa é uma escolha de cada dia. É acordar e se comprometer com os destituídos da vida, os demitidos do mundo, os colocados por último, porque lá que está o rosto de Jesus, e lá que está o futuro, porque no meio do Império Romano, com a proximidade da cruz, numa conjuntura completamente adversa, não é que o tal Nazareno proclamou que a vitória é dos pequeninos? Que a vitória vem das encruzilhadas, das esquinas, das aldeias, dos quilombos, dos terreiros, das favelas, das periferias, dos campos de refugiados. Que seja essa a nossa decisão, que seja essa a nossa ética, que seja esse o sentido da nossa vida. Se nos dão a cruz por causa disso, vivamos em nome da ressurreição. Vivamos com um tal realismo esperançoso, desobediente. Não importa o tamanho do poder, maior é a convicção amorosa que nos mobiliza. Então, utopia, gente. Mais do que resistir, vamos imaginar um outro mundo possível e antecipar esse mundo com a nossa escolha de cada dia. Um fraterno abraço. Viva o cristianismo popular, libertário, revolucionário do padre Júlio Lancelotti, muito parecido com a fé daquele homem de Nazaré, morto e ressurreto, Jesus. Fraterno e grande abraço. Quero agradecer a você que assistiu essa entrevista até o final. Esse é um programa colaborativo. A primeira temporada foi fruto de doação de um monte de gente. Para você ver a segunda temporada, contribui também. Aí está o Pix para você fazer a sua contribuição e para a gente fazer uma segunda temporada belíssima.